Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro Cigano, sua live semanal de baralho cigano para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas do Petit Lenormand. Eu sou Vainer Lira, cartomante, professor de tarô e professor de baralho cigano, e o tema da nossa live de hoje é mais fácil jogar com baralho cigano? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. É uma alegria muito grande para mim quando chega a quarta-feira e eu falo para vocês sobre este oráculo. O baralho cigano é um oráculo encantador. É um oráculo que nos fascina, ele é gostoso na hora que a gente está lendo, a gente vai fluindo com as interpretações, com as cartas. É um baralho que é sensacional. E ele encanta a gente. Quando a gente começa a ler e a praticar e a jogar com ele, as pessoas ficam bem surpresas com os detalhes. E como ele é querido também, já disse isso em outras lives, né? Todo dia de quarta, toda quarta-feira é dia de falar de baralho cigano aqui nas minhas mídias. Eu falo, né, no YouTube. Aliás, eu faço uma campanha, se você nos segue aqui nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Face, no YouTube, toda quarta-feira a gente fala de baralho cigano. E a live da semana passada, né, que foi sobre a raposa, hoje ela entra, né, no nosso canal no YouTube e fica lá disponível para você rever. E se você chegou agora e não conhece ainda o nosso Encontro Cigano, o Encontro Cigano é esse programa que a gente faz toda quarta-feira às 11h30, né, eu errei o horário ainda agora, é às 11h30, toda quarta-feira, pra gente falar de baralho cigano ou do Petit Lenormand. E tem aqui a live, né, que é transmitida para Facebook, Instagram e YouTube ao mesmo tempo. E também a live da semana passada que vai ao ar no nosso canal no YouTube. Estamos fazendo uma campanha. Segue, se inscreve lá no nosso canal no YouTube que a gente está fazendo a campanha para chegar em 1000 pessoas. Então, esse é o meu pedido. Se você gosta do nosso conteúdo de baralho cigano, gosta das nossas lives que a gente fala sobre as cartas e sobre temas do mundo do baralho cigano, se inscreve lá no nosso canal, dá like nos vídeos, comenta. Eu fico super feliz de poder saber o que vocês estão falando e comentando lá e também responder. Um beijo, pessoal que já segue, já se inscreveu no canal. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigado de verdade. Pessoal, então vamos lá. Quando eu penso também sobre o baralho cigano e eu vejo essas muitas vantagens que é jogar baralho cigano, né? Eu ouço ao mesmo tempo de algumas pessoas umas frases que acabam meio que me deixando intrigado. Uma delas é: eu jogo baralho cigano porque é mais fácil. Eu acho o tarô difícil, aí eu escolhi o baralho cigano. Ou, eu vou estudar baralho cigano, ele é mais fácil, ele é mais rápido. Ou, não, eu prefiro baralho cigano, sabe? Porque assim, ele é papum, então ele é mais fácil de ler, ele é mais fácil de jogar. Tudo isso a gente ouve, né? O pessoal, vou perguntar aqui do Amadeus, o pessoal tá aí, se já estão aqui participando, se o pessoal, né? Se você já ouviu alguma dessas frases, ou se você já se pegou dizendo alguma delas, coloca aí nos nossos comentários que eu quero saber se você já ouviu ou se você também já pensou isso, já ficou nessa dúvida e queria saber mais sobre baralho cigano porque ele é mais fácil. Esse é um tema muito legal e muito pertinente, porque quando eu ouço esse tipo de pergunta ou de afirmação que a pessoa joga baralho cigano porque ele é mais fácil, isso meio que me chama atenção. Porque seria um oráculo capaz de responder todas as perguntas que a gente faz mais fácil? Seria o oráculo, né? Seria o Lenormand uma redução de dificuldades em comparação ao tarô ou a outro tipo de oráculo e que justifica a gente achar que ele é mais fácil? Que a gente pensa que ele é mais fácil simplesmente porque ele tem menos cartas ou tem símbolos pontuais ou mais próximos do nosso dia a dia? É isso que faz as pessoas pensarem que ele é mais fácil?
É isso que faz a gente entender o baralho cigano como um oráculo rápido? Aí eu pergunto para vocês, é rápido aprender um oráculo? Leva quanto tempo para você falar e ler bem um tarô? Falar e ler bem um Lenormand? Isso vai de pessoa para pessoa. Você pode ter sim um dom e já ler esse baralho assim, né? Na primeira vez que você pegou, tem muita gente que fala, é a primeira vez que eu peguei o tarô, eu não entendi nada. Mas quando eu peguei o baralho cigano, eu, joguei, saiu tudo. Eu já até sabia antes de virar a carta. Desculpa, não sabia. Porque quando você não estuda um oráculo, você não sabe dele. Não é possível. Isso é uma das coisas muito diferentes entre nós brasileiros e os japoneses, por exemplo. Eu vou contar pra vocês, né? Eu estudei muitos anos japonês, eu falo japonês, eu amo a cultura japonesa. Aliás, eu sou um ótimo cozinheiro de comida japonesa, né? O hashoku, né? Comida oriental. E eu estudei muito a cultura japonesa e o japonês ele tem um comportamento muito curioso, que é completamente diferente do brasileiro. O japonês, quando ele quer, por exemplo, fazer alguma coisa, ele compra um livro ou ele vai buscar algum conhecimento, ele vai buscar, né, num site. A gente até faz isso, mas assim, ele compra o conhecimento, ele pega um livro e ele vai ler como faz aquilo. Por exemplo, ele quer aprender a fazer bordado, né? A japonesa quer fazer um bordado, aí ela compra um livro, ela vai até uma banca, ela vai até uma livraria, ela vai até a biblioteca, né, da escola, da cidade, etc. E ela lê sobre como fazer antes de fazer o bordado. Isso é tão forte na cultura japonesa que quando ele vai, por exemplo, fazer uma rabureta, né? Rabureta é uma carta de amor, uma love letter. E quando ele vai fazer uma carta de amor, né? O japonês, ele vai comprar também um livro para aprender como se faz uma carta de amor, né? E a carta de amor é uma coisa forte na cultura japonesa, né? Porque é para você contar para alguém que você gosta dela. Então ele também vai estudar bonitinho, né? Como se faz a carta de amor, arabureta, e aí ele vai lá e faz a dele, depois de treinar bastante, né? Isso é aquela cultura japonesa de fazer seu melhor sempre, gambatte kudasai, e aí ele vai e escreve. Vamos olhar o brasileiro. O brasileiro, ele abre a televisão e enfia a televisão na tomada. Quando ela liga, ele vai procurando já os canais que ele gosta. Aí ele não encontra. O que ele faz? Procura aí na caixa o quê? O manual. Aí a gente vai lá e encontra, ou seja, a gente olha o manual porque não conseguiu fazer sozinho. Outra situação, liga o eletrodoméstico. Aí, calma, tá saindo cheiro de queimado. Abre o manual. Aí tá lá escrito: não ligar em 220, tua tomada era 550. Aí o negócio lá pega fogo, queima e dá errado. É típico da nossa cultura pegar uma coisa e sair usando, sem estudar, sem aprender, sem ter referências. Aí você compara com o tarô, com o baralho cigano, as pessoas fazem a mesma coisa. Elas abrem e embaralham e tiram uma carta. Tá certo? Eu digo que, por que não? Você pode fazer do jeito que você quiser, tudo da sua vida, né não? Agora, atender alguém só tendo feito isso, aí entra a minha pergunta. Você, então, começou a dizer as coisas do baralho cigano porque você gostou das cartas, achou fácil, e aí um dia você viciou naquele tipo de jogada, você sabe fazer daquele jeito e só daquele jeito, e aí você olha e compara com o tarô e não consegue ter a mesma fluidez, né? Aí você diz, eu vou no baralho cigano porque ele é mais fácil, porque ele tem 36 cartas. Você fez, na verdade, o quê? Você viciou 36 cartas num conhecimento ali que você achava que você tinha.
E aí, como ele tem aquilo meio que fixo, aí você vai olhar lá um caixão, você vai dizer assim, ah, isso aqui é ruim. Aí você vai olhar um coração, se você gosta de coração, ah, isso aqui é uma carta muito boa, tem sentimentos e tudo mais. É isso que é mais fácil? Porque se você for estudar as 36 cartas do baralho cigano, a simbologia das cartas, as 36, se você for estudar os métodos, se você for aplicar os métodos na prática, entender o que os consulentes falam, o que você responde, você vê como ele não é tão fácil assim. Ele não é difícil. Não ser fácil não significa ser difícil, impossível. Significa dizer que não é só abrir a caixa e sair virando a carta. Ah, mas ele é mais fácil, Wagner, ele tem 36 cartas. Epa, alto lá. Se o tarô tem 78 cartas, ele também tem 78 símbolos diferentes para responder tudo. Se o baralho cigano tem 36 cartas, ele tem menos cartas, ou seja, menos símbolos, para responder o mesmo tudo que os consulentes trazem, beleza? Então, você precisa saber mais sentidos, mais significados, ter referências sobre mais assuntos com menos cartas. É igual condomínio, gente. Condomínio que você tem um rateio, por exemplo, da reforma da piscina. Se existe uma piscina e 10 apartamentos, o preço do rateio por pessoa é o quê? 1, né? É X. Se existe uma piscina para reformar e 60 apartamentos no condomínio, a conta divide isso para muito menos gente. Aliás, para muito mais gente e o valor, portanto, é menor. Ou seja, no baralho cigano nós temos menos cartas e mais possibilidades de interpretação por carta. Porque tem mais os mesmos número de assuntos e menos cartas para responder. É a conta no final lá do bar. Entendeu? Que todo mundo vai rachar ali a conta. Se tem muita gente, cada um paga um pouquinho. Se tem pouca gente, cada um paga menos do que o total, mas ainda assim é mais por pessoa. Isso é uma boa referência para vocês entenderem o grau de complexidade do baralho cigano comparado ao tarô. Porque lá no tarô você vai ter as coisas mentais em espadas, as coisas das emoções em copas, as coisas do mundo energético em paus e do mundo material em ouros. No baralho cigano, você tem, por exemplo, peixes, que fala de águas, de vida e o quê? Também dinheiro, materialidades. Então é meio que eu tenho dois sentidos muito diferentes só na carta dos peixes. Ah, mas eu tenho coração. Coração tem os sentimentos. Beleza, mas qual sentimento? Eu sei qual é o sentimento de um 5 de copas no tarô e o 6 de copas no tarô. Na carta 24, o coração do baralho cigano, eu tenho todos os sentimentos reunidos. Percebem? Então, eu tenho muito mais para cada carta. E aí a gente entende o porquê do método do baralho cigano ser diferente do tarô. Eu posso responder todas as perguntas do tarô apenas usando umas 2 cartas. Eu consigo estabelecer já pelo próprio sistema, né? Um 5 de copas, as tristezas, as dificuldades, e um 6 de copas, a superação disso, né? O estar com as pessoas, o estar juntos. Quando eu tenho coração, eu tenho todos os sentimentos. Por que eu digo, quando eu falo sobre baralho cigano, que vai depender das cartas ao redor? As cartas ao lado desta carta. Porque você, a partir dos sentimentos que está no coração, a carta ali do coração, 24, você vai entender o tipo de sentimento. Então, olha o grau, né? Olha como a gente diminui esse oráculo quando a gente diz que vai aprender ele só porque ele é mais fácil. Olha como isso é sim desvalorizar o baralho cigano, isso é sim desmerecer o oráculo. A gente olha e temos assim, coração, sentimentos. Mas eu preciso identificar que tipo de sentimento é esse. Coração com aliança,
de um casal, de um marido. Um sentimento em relação a um contrato. Como você se sente em relação ao contrato? Ah, é contrato ou é pessoa? É contrato de casamento ou é contrato de papel, de formalidades? Então, coração, todos os sentimentos. Aliança, todos os acordos. A carta do envelope, a carta, né? A carta, papéis escritos. Então, eu tenho o que se sente a respeito de contratos. Ou coração, aliança, o cavalheiro. Não o cavaleiro, o cavalheiro, o homem, o cigano. Ah, então eu tenho sentimentos com o homem que se é associado, casado. Ah, ele é um sócio ou ele é um marido? Então, coração, aliança, homem, casa, o homem da casa, o marido. Coração, aliança, o homem e âncora, um contrato de trabalho com um homem, com um chefe, por exemplo. Olha como é legal o baralho cigano. E isso é ser fácil, eu te pergunto? Ou isso é ser genial? Isso é ser fácil ou isso é ser genial? Brilhante, complexo, bonito de se ver? É isso que eu proponho a vocês de reflexão nessa live hoje. Se você gosta de estudar baralho cigano, não diga que ele é fácil. Isso desmerece. Não diga que você aprendeu a jogar baralho cigano porque ele é mais fácil. Porque você não quis encarar o tarô, porque o tarô é complexo, porque o tarô é isso, o tarô é aquilo, cheio de carta. Que os arcanos menores são difíceis de ler. Não. Diga que você escolheu jogar baralho cigano porque você ama esse sistema. Diga que você gosta de jogar o Lenormand porque você acha ele o máximo. Porque você acha ele muito legal. Diga para as pessoas que você escolheu o baralho cigano porque ele é o baralho que fala com o teu coração. Ele é o baralho que você é apaixonado. Diga que você escolheu jogar baralho cigano porque ele é 10. Porque ele é genial. Jogar com ele é exercitar, sim, uma capacidade simbólica, uma capacidade lógica, uma capacidade criativa, intuitiva. Tudo isso porque entendemos que cada carta tem um símbolo. E um símbolo tem muitas referências, muitas possibilidades. O que é o coração hoje? Já fiz live sobre isso. O que é o coração hoje? O que é o símbolo de uma cruz? O que representa um caixão? Dei vários exemplos já. Estamos vivendo hoje um tempo de Covid. O Covid mata mais gente do que o sistema funerário consegue, né, tranquilamente dar conta. Então hoje as pessoas falam, caixão é uma carta ruim, mas tudo que hoje as pessoas precisam, se tem alguém da família que faleceu pelo Covid, pelo coronavírus, precisa de quê? Precisa de um velório digno. Então olha como é uma solução. Mas isso eu nunca tinha pensado. É, claro, porque é o estudo que liberta o teu entendimento, é o estudo que desembaraça a tua limitação. E é a tua intuição que anda livre pela tua mente desembaraçada pelo conhecimento. Ou seja, a mente sem entendimento, ou seja, o cartomante. Porque quando a gente joga baralho cigano, quando a gente joga tarô, nós somos cartomantes. Eu sou um cartomante e você também. Quando a gente joga, né, uma carta e a nossa mente ela tá livre, ela tá solta pelo estudo, pelo conhecimento, a tua intuição entra e nada lindo, assim, ela nada, né? Agora pensa que a mente sem o conhecimento, sem o estudo, a tua intuição cai assim, pá, na tua mente, a tua mente é uma teia de aranha. Que cola, que prega, que é difícil de se livrar. Por quê? Porque a tua mente não tem caminho. Tem o quê? Barreiras. Tua mente não entende, você não entende. E se você não entende, você não fala, você não responde. Então, o mundo dos símbolos. Depois, o mundo das combinações.
Uma carta com outra carta, com outra carta, com outra carta. E terceiro, a combinação das cartas com o método que você está jogando e com a pergunta que o consulente fez. Percebe que ler cartas, independente do tipo de carta que você esteja lendo, se baralho cigano, se tarô, é um passo a passo? Tem que ter sim uma metodologia? Tem que ter sim um conhecimento? E aí eu te digo, se você tem mais assuntos com menor número de cartas, portanto você tem que saber muito, mas muito mais sobre cada carta do baralho cigano. Vou te dar um outro exemplo. Ah, baralho cigano é mais fácil? Então tomem essa. Já ouviram falar no conceito de carta-tema? Carta-tema é um conceito que existe do baralho cigano. Quando a gente vai falar em carta-tema, você quer reduzir exatamente essa dificuldade. Quando a gente começou a falar, né, de carta-tema, a ideia central, se a gente faz e analisa esse processo para o baralho cigano, a ideia é fazer o quê? Com que a carta tenha um sentido fixo para que você interprete aqueles assuntos que aquela carta diz. Então, quando você entende, por exemplo, que a aliança é uma carta que fala de todo tipo de contrato e que é a carta tema do casamento, carta tema dos contratos, dos compromissos, né? Eu entendi, eu tentei o quê? Trazer para esse entendimento, quando eu digo assim, todos os cartomantes do baralho cigano, tá? Trazer para esta carta o quê? Algumas referências, porque cada carta pode representar tanta coisa, que são só 36, né? Só 36. A gente então fixa alguns temas específicos para facilitar o processo de interpretação dessas cartas, né? Aí quando você junta, você tem o quê? As interpretações possíveis. Vou fazer uma outra brincadeira também usando a aliança. Então eu tenho aliança, papel, que é a carta, né, o envelope. Eu tenho um contrato. Eu tenho chicote, cobrança. Então, se eu junto aliança, envelope e chicote, eu entendo que aquilo está querendo dizer para mim dívida. Dívidas. Dívidas o quê? Vamos colocar o cavaleiro. Dívidas atrasadas. Dívidas o quê? Urgentes. Vamos colocar uma montanha. Dívidas atrasadas e imensas. Intransponíveis, que a pessoa não pode pagar. E aí eu fixei o quê? O contrato. Aí eu entendi que a carta tema, ali, o contrato, é o quê? É a base de tudo isso, né? Ou seja, uma dívida que a pessoa se comprometeu. Toda dívida é um contrato, no fundo, né? Porque você está comprometido a fazer o pagamento daquilo. Mesmo que você não possa, uma hora você vai ter que dar um jeito de fazer esse pagamento. De um jeito ou de outro. Então quer dizer que se eu entendo que a carta tema da aliança fala de compromissos, eu também posso começar a jogar para entender como transpor essa montanha, que é esse obstáculo dessa jogada. Aí eu faço novas jogadas usando o quê? A aliança. Porque se eu entendo que a aliança é contrato, eu também posso entender que a aliança significa o quê? Negociações. Fazer novas formas de contrato. Renegociar. Existe possibilidade? Aí eu começo a jogar a partir daquela carta. Eu começo a explorar a partir daquela carta. Por quê? Porque eu entendo o tema da carta. E também tenho flexibilidade. Aí eu te pergunto, é fácil isso? Sabe o que acontece? As pessoas acham que são só 36 cartas. Eu vou usar de novo a palavra só, tá? Sabe por que as pessoas dizem que o baralho cigano é fácil? Porque ele só tem 36 cartas. Só. Isso é desvalorização. E porque cada carta é mais fácil, cada carta é só um símbolo simples. Isso é desvalorização. É um cachorro, é um coração, é um envelope, é uma chave, só. Você está dizendo que os símbolos do baralho cigano são tipo balangandã, sabe? Pingente só, porque você entende o que significa um coraçãozinho, uma chavinha, né? Um trevinho. Isso é típico de adornos femininos, né? Você não conhece a referência histórica. Você não sabe que são símbolos importantes dentro de um contexto
no tempo, né? Lembrando que ele é um baralho que vem lá da Alemanha, é europeu, depois chegou no Brasil. Ah, então quer dizer que ele é mais complexo? É mais complexo. Ah, outra coisa, por que ele virou cigano mesmo? Por que a gente chama ele de cigano aqui no Brasil? Porque ele tem uma conexão com o quê? Com o pessoal das linhas do Oriente, o povo que gosta de cultura cigana. Não é cigano, não cigano é etnia, já falei isso. O cigano etnia, o cigano de nascimento, ele não joga baralho cigano. Quem joga baralho cigano é quem não é cigano, geralmente. Na maioria, bem na maioria, tá? O cigano, eles jogam outras artes, eles jogam com baralho comum. Inclusive, quem quiser saber mais, tem uma live, né? E, inclusive, quem quiser saber, tem uma live sobre isso. Eu falo da diferença do cigano. Quem é o cigano afinal, né? O cigano espiritual, o cigano encarnado. Isso é uma live que chama O Dia Internacional dos Ciganos, que tá lá no meu canal no YouTube. É bem lembrado. E aí, você vê isso é mais fácil, porque você tem que entender a escola europeia, a escola brasileira. Você tem que saber, ou seja, que ele veio de uma Europa e que tem significados originais, né? E significados daqui, que foram trazidos pela nossa própria referência. É o regionalismo, né? É o nacionalismo para este Lenormand, que aqui é chamado de baralho cigano. Então, quando a gente olha isso e entende que existe uma referência de Umbanda, existe uma referência de Candomblé, que se você olha lá nos lírios e diz, essa carta fala de Oxum, você entendeu isso porque você canta colhendo lírio, lírio e, lírio, lírio a, e aí você entendeu que carta fala de Oxum, eu sugiro que você reflita e estude. Porque ou você sabe disso porque estudou, ou porque você sabe disso porque alguém contou, ou porque você só presumiu, você só achou que era isso. E aí, o que eu te digo? Então, encontre todos os outros 16 orixás, né? 15, né? Pensando 16, porque tem mais. Todos os outros 16 no Lenormand. Onde estão os outros orixás no Lenormand? De Exu a Oxalá. Você sabe? Ai, mas eu não entendo de orixá, eu sou da Umbanda. Opa! Onde estão as falanges do Oriente? O cigano e a cigana no baralho do Lenormand, do cigano, do baralho cigano. Onde estão as correntes de preto velho, de caboclo? Onde estão o povo da esquerda, o povo da rua, Exu e Pombagira? Então, vamos começar a entender que quando a gente fala que baralho cigano é fácil, é uma tremenda bobagem. E é uma tremenda ignorância também e um desvalor ao oráculo. É dizer que ele é mais fácil, por quê? Porque ele só tem 36 cartas. E se esse é o entendimento, é um entendimento, assim, chulo, chucro e péssimo sobre este oráculo. Então não permitam que as pessoas digam que ele é mais fácil. Diga, ele não é mais fácil. Ele é poderoso, ele é brilhante, ele é complexo, pode sim ser entendido, dominado como arte oracular, pode sim fazer maravilhas quando lido com maestria, com firmeza, com segurança pelo cartomante e pode responder tudo, tudo. Nós temos pergunta. Tivemos um comentário muito legal aqui. No YouTube. Opa! Comentário da Jaciana. Ela falou o seguinte: estudo baralho cigano há 1 ano e cada dia aprendo mais. Não podemos ficar só no senso comum, na superficialidade. Temos que fazer diferente. O baralho cigano é muito amplo e complexo do que as pessoas imaginam. E com suas lives estou aprendendo muito. Muito obrigado. Ah, que bom! Eu fico muito feliz. E mais feliz ainda, eu fico contente que você esteja gostando. É exatamente para pessoas como você que gostam de estudar esse oráculo, que se colocam à disposição do conhecimento, que a gente faz as lives, que eu faço aqui as lives, que eu penso no conteúdo, que faz de fato diferença na vida das pessoas que estudam esse baralho. Eu jogo baralho cigano, eu já falei, eu tenho inclusive uma live que eu conto a minha história sobre como eu comecei com baralho cigano. Sugiro que você também assista.
Eu conto, esse oráculo chegou pra mim quando eu tinha 15 anos e eu me apaixonei, eu joguei muitos anos, atendi muitos anos com ele, atendo até hoje e dou a aula dele já há alguns anos e eu amo falar de Lenormand, eu amo jogar o Lenormand, né? Então assim, quando eu ouço alguém dizer que escolheu jogar o baralho cigano porque não queria estudar o tarô, eu fico duas vezes... sabe, ressabiado, porque primeiro que ela disse que o tarô é difícil, que eu já acho que é uma limitação tremenda, e segundo porque ela disse que o Lenormand é fácil, que é outra limitação tremenda. Então, eu nem me dou ao trabalho, eu digo o seguinte, beleza, então vamos jogar, vamos ver. O certo, uma pessoa que é cartomante, ela pode ser taróloga ou não. O que é isso? Quem joga o tarô, né? O fato é que todo mundo é cartomante. Mas eu, por exemplo, eu estudo os dois. E ensino os dois. E jogo bem com os dois. E sei responder a mesma pergunta lendo os dois. Eu alcancei essa segurança. Eu conquistei essa segurança em mim. Como? Trabalhando, estudando, me melhorando, aprofundando os conhecimentos nas duas formas de ler cartas, com o tarô e com o baralho cigano. E eu posso te garantir que os dois são sim brilhantes. Tem as suas complexidades, as suas vantagens, as suas desvantagens, né? Mas os dois são brilhantes, complexos, cheios de capacidades, de campos de estudo, de pesquisa. O baralho cigano jamais foi menos que o tarô. O tarô não é mais que o baralho cigano. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua força, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu estilo. Então não se trata de mais fácil ou mais difícil. Ambos são poderosos. E uma vez que você escolher o seu, ou se escolher que nem eu fiz, conhecer e jogar e lecionar os dois, faça isso com brilhantismo. Seja imenso, seja forte, seja excelente nos dois. E no baralho cigano eu recomendo. Vale muito a pena. Porque é muito, muito show. Jogar com ele é 10. Tem uma pergunta, Amadeu? Tem uma pergunta da Lago Alves, aqui no Instagram. Ela perguntou se você segue a escola brasileira ou a europeia. Essa é uma pergunta muito comum que me fazem. Eu falo muito da escola europeia e foi a escola que eu mais estudei, que eu mais me aprofundei, foi o jeito mais... Assim, foi o que eu mais me apaixonei quando eu conheci. Essa que é a verdade. Quando eu fui viver a prática, muita gente chegava comigo para falar de coisas, de assuntos que a escola brasileira também pegava, que era importante. Aí eu passei anos me dedicando também a entender a escola brasileira, né? Então, por exemplo, vou citar a carta da Lua aqui, né? A Lua fala de prestígio, de reconhecimentos, né? De um certo brilho, o luar, né, da Lua na escola europeia. E quando a gente fala do Brasil, a gente vê magias. Aí, com os anos, com a prática, eu desenvolvi o meu jeito de jogar, o meu método, que é inclusive quando eu dou aula, eu ensino este passo a passo, essa forma de olhar. E o que é, né? Eu digo para as pessoas que a gente encontra, assim, na Lua, o sentido de tudo da Lua. Ou seja, do oculto, das coisas que são de fases, do aninhar, do colo da mãe na Lua, e também das magias, também do romantismo, também do mundo dos significados e dos simbolismos ocultos, portanto, ocultismos, magias, hermetismos. E aí, com os anos, eu entendi, putz, eu tenho a minha forma de jogar e eu ensino, pratiquei anos,
Essa metodologia de olhar o símbolo, isso é uma das grandes bandeiras que eu defendo, né? Estudemos o símbolo e não o que disseram pra gente que aquela carta tem que ser. Olha o símbolo. Então hoje eu te digo assim, né? Escola europeia ou brasileira? Eu jogo a minha forma de jogar. E isso não passa por arrogância, tá? Isso passa por consciência. Então, eu tenho consciência do símbolo. E sabe onde você vai ver? Eu mostro isso com exemplo. Assistam as minhas lives do coração, da carta do coração, a carta da casa, a carta do caixão. E eu falo em cada uma dessas lives por 1 hora inteira só do símbolo. Em várias formas de interpretar, positivas, negativas. E você vai ver que eu consigo, por essa forma de abordar as cartas, uma infinidade ainda maior de possibilidades, né? Então, essa é uma metodologia, é um olhar, é um passo a passo que eu, a partir das minhas experiências e do tempo que eu joguei, eu fui vendo, eu fui notando, né? No dia que eu liberei numa jogada a interpretação que me veio, eu falei assim, cara, é o símbolo. E aí, já era, entendeu? Vamos que vamos. Eu falo disso, eu aponto para os meus meninos quando a gente está falando, estudando carta a carta, eu até falo de uma e de outra, mas eu quero que eles não se prendam nisso. Eu quero que eles sejam brilhantes, jogando todo o Lenormand, vendo o símbolo, aplicando no método, aplicando na pergunta do consulente e sendo brilhantes na resposta. Que esse é o objetivo, né? As pessoas, quando vão se consultar com a gente, elas não vão te perguntar, você vai jogar para mim na escola europeia ou você vai jogar para mim na escola brasileira. As pessoas querem saber se você vai responder direito o que ela precisa saber. Ponto. Né? Quando você vai no médico, você quer que ele te passe o remédio certo, o remédio que te cura, ou faça o tratamento que te ajuda. Né? Você não sabe se ele foi... Porque, gente, eu fiz medicina há um tempo, né? 2 anos. E aí, a gente estuda, por exemplo, na faculdade de medicina, tem as técnicas de tratar uma doença. Ah, se você segue a forma do médico tal, a forma do cientista tal, ou se você segue a do cientista tal, né? Em psicologia também tem isso, freudiana, junguiana e tudo mais. Na boa, se você chega com um surto nervoso no psicólogo, você vai falar assim, tem muita gente que escolhe, mas geralmente são pessoas que entendem do assunto. Mas no fato é que o paciente chega lá no psicólogo, socorro, entendeu? Eu vou dar na cara de alguém. Aí o psicólogo vai lá e trata a pessoa na sua ansiedade, na sua dificuldade, na sua dor. Ou você acha que o psicólogo seria também louco, junto com o paciente, de perguntar, olha, dona Laide, a senhora está querendo bater no seu marido com um rolo de macarrão? A senhora quer que ele trate de uma abordagem freudiana ou junguiana? A senhora quer que eu siga para a senhora o cientista que faz tratamento com esse ou com aquele tratamento? O médico não faz isso. O psicólogo não faz isso. Ele já tem a bandeira dele, ele já tem o jeito dele de atender, e aí você chegou nele, ele vai entrar com essa contigo. Os nossos consulentes a mesma coisa. Eles não querem saber se a gente vai ler na abordagem europeia ou brasileira. Isso cabe a nós, cartomantes, estudar. Isso é do nosso mundo, é do nosso universo, é da nossa forma de trabalhar as cartas. Agora, o fato é, você tem que ser bom em todas elas. Você tem que entender o que uma escola brasileira fala. Você tem que entender o que uma escola europeia fala. Ah, eu já achava fácil, eu decorei as 36, e pior, né, que eu digo. Acho que algumas cartas são ruins, outras cartas são boas. E só sei a brasileira, não jogo a europeia. Então você não é um estudioso, você tem que entender. Ou você acha que o psicólogo que só escolheu Jung não entendeu também antes Freud? Ele foi entender. É por isso que ele escolheu, inclusive. Porque ele entendeu um, entendeu o outro, gostou mais de um do que o outro, escolheu o outro. Né? A gente também tem isso. Esse que é o ponto, né? Essa que é a minha bandeira em relação ao baralho cigano. Domine as duas, vê o que você tem, trabalha o símbolo e resolve a parada do consulente. É assim que a gente faz o quê? Sucesso, é assim que a gente fideliza o consulente, é assim que ele te indica para outras pessoas, é assim que ele vai e diz para todo mundo que você é a pessoa, né? Eu tenho uma consulente
que a gente virou até amigo, né? Ela diz assim, ai, olha, você é babadeiro, você responde tudo, né? E eu pensei esse ano, eu vou dar de presente pra minha amiga que vai fazer aniversário uma leitura contigo. Porque eu já dei tantos anos, tudo que é presente, eu acho que esse ano eu quero que ela bata papo contigo numa consulta. Olha isso. Olha como é legal você ser recomendado assim. E isso é quando a gente entende algumas coisas, né, em relação à nossa forma de resolver a questão dos nossos consulentes e manda ver na interpretação, tá bom? E quem dá isso é o estudo. O estudo traz a gente essa força, tá? Traz pra gente essa força. E aí, Amadu? Perguntas? O pessoal tá comentando alguma coisa? A gente tem mais 5 minutinhos. Ei! Então dá pra ler mais uma pergunta. Dá mais uma pergunta, viu? Aqui no Instagram, a Lucy Murati perguntou: o significado da carta da torre no tarô é o mesmo do baralho cigano? Não. Boa pergunta! O que é a torre do tarô e o que é a torre do Lenormand? A torre do Lenormand, ela é uma torre de vigia, né? Lembrando do contexto desse baralho, esse é um baralho do século XIX, e assim, você tem que entender que o Lenormand, ele é meio assim a Vila dos Chaves. Sabe a Vila dos Chaves? A Vila dos Chaves tem o quê? Tem uma senhora, tem uma viúva, tem o cobrador de impostos, né? Tem o barril, que é onde o Chaves mora. Então, assim, quando a gente junta os símbolos do Lenormand, a gente entende essa vila, né? A gente entende... Quem gosta de ler Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito e tudo mais, é meio que aquele mundo. É um mundo que as cidades ainda tem uma certa referência, né? De bairro, mas é uma vila, é um condado, né? E aí vamos pensar nos símbolos, né? O que são os símbolos? Existe a abertura para o mar, então tem um navio, tem os homens, os solteiros, tem as mulheres, as solteiras, os casais, tem o buquê de flores, tem uma montanha. Então é de fato um lugar europeu, né? Tem a missa, então que símbolo é importante? Tem uma cruz, né? Tem a forma deles se comunicarem, que é o envelope. Então a gente entende que de fato é um universo, são símbolos importantes de universo. Outro exemplo, por exemplo, qual que é o maior problema dessas pessoas? Rato, né? O problema das cidades é que as cidades eram infestadas de quê? De pragas, de ratos. E tinha cobra. O pessoal fala assim que a cobra é perigoso, mas eles andavam na mata e aí a cobra era perigosa. Mas a cobra ajudava a matar os ratos também, né? Então tinha essa cadeia. A chaminé, os telhados das casas ficavam cheios de quê? De cegonhas, dependendo da época do ano, porque na chaminé é quentinho. Se você fosse fazer o esporte da aristocracia, tinha as raposas. A raposa era hoje o cachorro vira-lata, o cachorro que revirava o lixo. A raposa vivia, ela ia lá e pegava as coisas. Esse povo criava galinha. É que eu achei que eles não curtiram, né? Mas poderia ter tipo uma carta, a galinha, né? Eles não colocaram o cachorro. Mas a raposa era meio que o bicho que roubava as galinhas do quintal. Porque lembrando que naquela época não existia nugget sadia, não existia um cordon bleu, né? Que nugget é o nome que a gente fala, mas o nome certo é um cordon bleu, né? Que tem um presunto e queijo no meio. Então tudo isso é esse cenário. Wagner, por que você está falando isso? Porque existe a torre de vigia. O que é a torre de vigia? É onde ficava o guardinha. Era onde ficava a galera lá, o quê? Pode ver que é um campo e tem uma área de vigia. Era onde ficava o sentinela, guardando, olhando, protegendo. Ele se isolava, mas ainda assim ele via tudo de longe, né? Ele olhava esse vilarejo e entendia o que estava acontecendo. Ele via quem estava fazendo balbúrdia, tocava o sino. Se tivesse um incêndio, ele avisava. Percebem que quando a gente vai estudando o símbolo, o contexto, o símbolo, a gente entende que essa torre era de fato uma torre de vigilância e que é por isso que quando a gente interpreta a torre do Lenormand, a gente vê que é atenção, é vigiar,
é se isolar para entender as coisas profundamente, para ver o que está acontecendo, olhar de cima a tua vida. Porque essa torre de vigilância, a torre do tarô é a torre da arrogância. É quando saindo do diabo, que é o 15, a gente vai para o 16 e a materialidade, né, quer construir a Torre de Babel. Os homens querem chegar a Deus na marra. Fazendo o quê? Mostrando a sua genialidade, mostrando o seu dinheiro, mostrando a sua arrogância. Aí é uma torre que quer chegar até o céu. E aí vem lá o raio, né, divino, e parte a torre. A torre do tarô, ela é meio a torre de Babel, né? É aquela torre que quer chegar aos céus e que, sendo castigada, né, o vento sopra, o raio acerta, ela cai. E a interpretação aqui é libera geral, igual a Xuxa. Libera geral porque isso que você estava fazendo não tinha base sólida. Isso que você está fazendo é arrogante. Você construiu sua própria torre, né? A torre do tarô é meio a torre da Rapunzel. Ela está aprisionada lá em cima. Sair da torre é a libertação. A torre do Lenormand é quando a gente olha, né, as vidas, ali é uma torre de proteção. Você olha a vida com, né, com melhores ângulos. Estar na torre do tarô é pedir para entrar em catástrofe. Estar na torre do Lenormand é estar atento a tudo da tua vida. É diferente, são dois símbolos bem diferentes. Certo? É isso, pessoal. Entenderam? Só essa comparação já faz com que você veja a distância entre um tarô e um baralho cigano. Mas isso não diminui a grandeza da torre do baralho cigano. Isso não diminui a capacidade deste oráculo mostrar um mundo de possibilidades, um mundo de referências. Quando a gente olha o baralho cigano, isso é uma coisa que eu quero que vocês levem desta live. Quando a gente olha o número possível de combinações de uma carta com as outras 35, você se assusta. Façam esse exercício, peguem uma carta que vocês acham que vocês dominam e aí coloca as outras 36. No caderno mesmo, por exemplo, você escolhe a carta coração, essa que eu dei exemplo. Por exemplo, você pega a carta do coração, 24, aí você coloca lá de 1 a 36, né? Excluindo o 24. Aí coloca uma palavra só. Uma palavra para cada uma delas. Por exemplo, coração com cavaleiro, carta 1, igual a coração acelerado, né? Lembra dessa música, né? É uma música? Acelerado, você... Ai, tô tentando lembrar agora. Mas enfim, coração acelerado ou ansiedade, né? Porque é um sentimento acelerado ali, né? Ansiedade, coração com taquicardia ali, né? O cavalo. Outro exemplo, vamos mais pra frente. Coração com... Deixa eu pegar uma aqui. Sei lá. Cachorro. Olha, coração igual, coração mais cachorro, eu tenho o quê? Amizade. É um sentimento de lealdade, cachorro, amizade, né? E aí você faz isso. Aí se os fortes sobreviverão, aí você faz o quê? Pega o coração e a coluna das outras cartas. Aí você escolhe uma carta, né? Uma das 36, uma das 35, na verdade. O coração já tá aqui. Aí você escolhe uma das 35. Aí você faz uma nova coluna. Coração mais, por exemplo, cachorro mais as outras 34. Aí você tem coração, cachorro, né? Vamos lá. Só para brincar um pouquinho, né? Ó, coração,
Cachorro, amizade. Caixão, uma amizade perdida. Uma amizade que acabou. E aí você faz essa com as outras 34. Aí, se você ainda tiver cartolina suficiente, você mostra esse cartaz para uma pessoa que diz que o baralho cigano é fácil. Que é mais fácil que tarô. Aí você mostra para a pessoa e fala assim, ó, é isso aqui que eu sou capaz de fazer com 2 cartas mais uma terceira. Aí ela vai fazer a conta que você, quando joga o baralho cigano, você faz uma análise combinatória digna de vestibular da FUVEST ou de prova de matemática da Facu, porque você faz, ó, milhares de combinações. Então se orgulhe, porque quando você faz uma leitura de baralho cigano com método de 3 cartas, é isso que você está fazendo. Pá, pá, pá. Ah, e você respondeu para a pessoa em 1h20 perguntas dela? 10 perguntas dela? Você analisou quantas vezes essas cartas combinadas entre si? Veja o grau de complexidade. Veja o brilhantismo do oráculo e também o teu brilhantismo. E aí eu digo, não é fácil não jogar baralho cigano. Você joga baralho cigano porque você é foda. É isso que é jogar baralho cigano. Então, meus amores, fica aqui o meu recado para vocês. O meu obrigado pela presença. Tudo certo aí, Amadeu? O pessoal tá falando? O pessoal falou muito da música aqui, coração ligado, beat acelerado. É isso, gente. Olha aqui pra eu não lembrar o nome, é porque assim, isso, é essa música. Muito obrigado. Gostaram da live? Se vocês gostaram, por favor, deem o seu like aí. Digam pra gente agora, enquanto eu vou falando pra vocês que às 17 horas tem Wagner Lira Responde. Eu agradeço a presença, depois eu vou colocar lá no Telegram um áudio sobre uma da carta do baralho cigano hoje. Amanhã tem mais live às 9 horas da manhã dos Arcanos Menores do Tarô. Sigam, se inscrevam com a gente lá no canal do YouTube. A gente está fazendo uma campanha pro pessoal, pra gente fazer 1000, né? Ter 1000 inscritos. Então, ajuda a gente, divulga o nosso canal, mostra pro teu colega, pro teu amigo, cartomante, tarólogo, estudioso de baralho cigano, como você, como eu. E a gente vai completar esse objetivo. Muito obrigado pela tua presença. Um grande beijo, um ótimo dia. E a gente é 10 lendo baralho cigano mesmo. A gente é ótimo. Confia nisso, porque é verdade. Um abraço. Tchau, pessoal.